qual é o torque da força F, 80 newtons, no pé direito da geladeira. Então aqui está a geladeira. E o chão. Quem é que vai aplicar essa força F aí? Você, né, bro? Você, cara. Olha lá. Olha lá, você. Então você vai aplicar essa força F aqui. Esta força F, vamos dizer que esteja sendo aplicada nesta distância aqui de 1,50 m. O pé direito, porque quando você vai empurrar a geladeira, a tendência é levantar esse pé. Então é como se ficasse só apoiada nesse pé direito, seria isso aí. Então qual é o torque da força de 80 newtons que você aplica horizontalmente? Se eu tiro a cota aqui paralela ao chão, é porque aqui está na horizontal. Qual é o torque que essa força F faz aqui? Bem, de início você fala a força F atua lá, então tem que pegar esse vetor aqui, ó, esse vetor R tracejadinho. Fala, é verdade. Mas e o princípio da transmissibilidade e o braço de alavanca? Então, justamente, se você trouxer essa força F para cá, o torque não muda. E aí, você vai ter aqui o braço de alavanca, que é o 1,50. Então, você vai calcular o torque desta força F. De início, você fala R vetor F. É verdade, mas faz parte aí de um dos planos principais? Sim, você pode falar que é o X e aqui é o Y. Então, R e F estão num dos planos principais. Então, dá para fazer pelo módulo. Agora, eu precisaria desse ângulo aqui, ó, entre a direção do R e a direção do F. Ó. Você tem esse ângulo θ aqui? Não tem. Então, a única saída só tem a cota, é usar o braço de alavanca. Então, você vai usar o princípio da transmissibilidade e aí o braço de alavanca. E o braço de alavanca é essa cota aí, 1,50 m e a força de 80 newtons. Vai dar quanto isso? 1,5 multiplica 80, dá 120. 120 Nm. Qual que é o sentido da rotação? Então você pode pôr aqui, ó, nesse sentido aqui, beleza? Aí essa que é a ideia, tranquilo? Fácil, hein? Agora vamos fazer mais um exemplo aí. Aqui eu tenho a força normal, não tem? Força peso, né? Então vamos ver aqui a força peso. Qual é o torque do peso da geladeira? Porque você está querendo dar o tombo na geladeira. Qual é o torque do peso da geladeira no pé direito, né? E faltou espaço para interrogação. Então, aqui o desenho da geladeira. Só que agora eu não vou desenhar você, não, porque senão... Mas a ideia é esse caso aqui mesmo. Aonde é que está o peso da geladeira? Bem no centro de gravidade da geladeira. Você fala, o centro de gravidade dos corpos não põe no meio? Mas a geladeira tem um motor aqui, então a parte de baixo é mais pesada. É ou não é verdade? A força peso atua aqui, no centro de gravidade. O ponto O está aqui. Então a mesma ideia seria pegar o vetor R aqui,
negativo, não precisa. Você vai pegar a linha de ação da força-peso, que é sempre a vertical. Você vai deslizar essa força F, que é o peso, para este ponto aqui. Você fala, mas nem não está na geladeira, está no chão. Não, não. É só a estratégia, uma técnica para facilitar o cálculo do torque. A força-peso atua no centro de gravidade, não atua no chão não, né? Esse aqui é o braço de alavanca. Eu só preciso ter o quê? A largura da geladeira. Uma geladeira aí, vamos dizer que 0,80 metros de largura. Veja que aqui então é metade da largura da geladeira. Se o L é 80 centímetros, o braço de alavanca, metade do L, né? Então o torque aqui nós vamos calcular, o torque do peso de início seria o RP vetor P, mas a gente vê que está num dos planos principais, o X e o Y aqui, então pode fazer pelo módulo. Mas usando o princípio da transmissibilidade para achar o braço de alavanca, que é a distância do eixo da rotação à linha de ação da força, então fica tudo mais fácil. Esse aqui é o R perpendicular do peso, aquele era do F. É bom colocar um Fzinho aí para você não comer bola, é ou não é? Quando você tem 2 filhos, tem que pôr nome diferente em cada um, né? Então o torque do peso vai ser 0,80 por 2, porque é metade do L, e o peso que é... Ih, não deu o peso da geladeira. Quanto é um peso de uma geladeira? Olha, eu também sinceramente não sei. Vamos dizer aí que seja aí uns 400 newtons, peso da geladeira. Então, 400 aqui. Vamos fazer a conta aí. 0,80 multiplica 400, divide por 2, 160. Então, o torque da força-peso, 160 Nm. Qual é o sentido de giro que a força-peso impõe à geladeira em relação ao pé direito? Nesse sentido. Então, aí você põe aqui o sentido aqui lá. Para fazer o equilíbrio do corpo rígido, aí você vai ter que escolher ou esse é positivo e esse é negativo, ou esse é positivo e esse é negativo. O importante é que um tende para um lado, outro tende para o outro. No equilíbrio, eles não saem do lugar. Mas veja que assim o que acontece? Você não dá o tombo na geladeira, porque o torque do peso é maior que o torque que você vai ter que aumentar a força aqui. Ou aumentar o torque. Ou se aumenta a força, ou aumenta o torque. Como é que pode aumentar o torque? Aplicar a força num ponto mais alto. Se aplicou 1,50 m, aplica num ponto mais alto. Ou aumenta o empurrão.